Olá, gurias, tudo bem? Muito bem-vinda a essa nossa live. Então, vocês estão ouvindo essa live que já está gravada, porque nesse momento eu estou em São Paulo, numa imersão do IBC, né? Que é uma imersão sobre meditação, né? Meditação é um assunto que me agrada muito, e eu vou passar 7 dias entendendo, meditando e colocando à prova e aprendendo, né? As questões científicas da meditação, que eu já domino bastante, mas eu sempre penso, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente embarca nesse processo de autoconhecimento, mais a gente desperta e mais a gente pode ajudar as pessoas, né? Então, eu estou aprofundando esse estudo, que é realmente transformador. Eu não tenho dúvida que foi a meditação que me levou ao emagrecimento, me levou a essa mudança de paradigma, né, total, de sair da psiquiatria clássica, né, da psiquiatria da doença para uma psiquiatria para a saúde, né? Então, isso aí realmente não tem preço. Então, se vocês querem também se aprofundar sobre emagrecimento para te levar uma vida extraordinária, olha, eu coloquei tudinho que eu aprendi no meu livro, O Poder do Emagrecimento. O link está ali na bio, tu compra o livro, tu pode ler e entender. Se tu tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. E, por outro lado, assim, né, também tu pode fazer uma avaliação diagnóstica personalizada, que é gratuita, para que a gente possa avaliar o teu momento do emagrecimento e a gente possa ver o que a gente pode fazer para te ajudar nesse momento da vida, né? Eu sou doutora Beth Vale, sou médica psiquiatra, tenho 72, quase 73 aninhos, e eu ajudo as mulheres a emagrecer através do poder da mente, como aconteceu comigo. E o tema de hoje, amadas, é sobre a conexão do corpo, né? A gente já falou na semana passada sobre a questão da conexão, né, dos sinais que o corpo avisa que a gente não está bem, e agora essa live é sobre os sinais que o corpo avisa que está maravilhoso, né? Então, nós vamos falar na libido, que vai muito mais além do que a questão sexual, que é essa energia, essa tesão pela vida, né? Essa energia que faz a gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. Mas a gente tem que liberar, tirar as amarras, um monte de coisa que atrapalham nós chegar nessa tesão plena, nessa energia plena, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer. Então, mas antes assim, deixa eu dar uma contextualizadinha aí no que é libido. E o que é libido, então? Libido é muito mais que sexo, gente. A libido é energia vital, é aquilo que tu tem, né? Acorda com tesão para o que deve né? E bora lá, cheia de vida, isso aí está muito relacionado com o teu propósito, né? Por que nós estamos aqui? E que muitas vezes as pessoas passam pela vida sem descobrir por que elas estão aqui, e ao mesmo tempo que isso aí vai tirando essa energia vital, né? E não se permite olhar lá para dentro, silenciar, para tirar essas amarras que estão impedindo de se mostrar a pessoa plena e linda que tu és, tá? Então, meus amores, libido vem do latim, que significa desejo, anseio, né? É aquilo que nos move para frente, né? Para a vida. E segundo Freud, é um instinto de autopreservação que nos move para a vida. Mas eu sei que, né, não é a teoria que a gente quer, né? Vamos para a prática, vamos direto aqui que interessa. Então, a libido é essa energia vital, é um instinto, é fisiológico, é natural, só que infelizmente ainda é tabu para muitas mulheres, né? Tá um pouco menos, mas nem tanto, né? Tem muitas mulheres com muita dificuldade. Por que isso importa, né? Porque a libido é um marcador biológico da saúde. Se a tua libido está bem, é sinal de vitalidade, é sinal que todo o teu corpo está equilibrado e que a energia vital da libido, né? Tu tem energia para ter um ato sexual, para ir para a vida, para fazer tudo aquilo que tu quer. Então, quando a libido está em alta, é sinal que tu está em equilíbrio, né? E está saudável. Porque quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente perde é a vontade de transar, né? A vontade de ficar tirada no canto, perdendo a energia vital. Então, para ter libido, é importante a gente investir na saúde, não tem outra saúde. Para investir na saúde, a gente precisa tirar, né, essas gorduras que estão
nos escondendo da nossa mulher maravilhosa que somos, desse poder incrível que está dentro de nós e que a gente, de alguma forma, esconde através da gordura. Então, meus amores, durante o ato sexual, a gente libera tudo que é hormônio do bem, tudo que é neurotransmissor do bem. A gente libera dopamina, a gente libera serotonina, a gente libera endorfinas, então, tudo de bom, que são substâncias que são anti-inflamatórias, que melhoram o nosso humor, melhoram a nossa saúde, e assim, ó, por mais de 24 horas. Eu brinco que um orgasmo nos aproxima do divino, né? A coisa mais divina que tem um orgasmo, né? Uma coisa que tu sai do ar e que tu, né, vai para outro mundo e volta, né? E as estatísticas mostram que, infelizmente, mais de 30% das mulheres nunca tiveram orgasmo. Então, assim, a gente precisa investir nisso, com certeza. Então, meus amores, é durante o ato sexual, por exemplo, que a gente libera uma quantidade enorme de hormônios, neurotransmissores do bem, que são dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, né? Que são verdadeiras substâncias anti-inflamatórias que melhoram o nosso humor, nos dão relaxamento, saúde, né? Isso aí dá uma liberada por mais de 24 horas. Então, eu sempre brinco que o orgasmo nos aproxima do divino, né? E as estatísticas mostram que 30% das mulheres nunca sentiram orgasmo. Isso é uma coisa muito triste, porque na realidade é uma das coisas boas da vida, né? E assim, ó, nós somos o único animal que pode sentir prazer sem ser para procriar. Então, se Deus nos deu esse poder, é porque é para a gente usufruir e ter prazer sem culpa, né? Com todas as ah, né, com todas as prerrogativas, com todos os nossos sonhos, com todas as nossas imaginações possíveis, desde que seja bom para as duas pessoas, desde que as duas pessoas concordem, sexo tu pode tudo, desde que seja aprovado pelos dois, desde que não cause sofrimento, né? Então, meus amores, libido é vida, simplesmente. E o que que atrapalha a tua libido? Tem muitas possibilidades, né? Pode ser a tua saúde, que pode ter algum desequilíbrio. Os desequilíbrios que nós temos são, pode ser químico, que pode ser alguma doença, pode ser algum remédio, pode ser, né? Tem alguns remédios antidepressivos, por exemplo, eu ficava indignada que as pessoas estavam deprimidas, eu dava um antidepressivo e daí diminuía a libido, né? Quimicamente, pode ser físico, alguma lesão física que tu tenha, ou né, alguma malformação que pode atrapalhar essa tua questão sexual, mas o mais importante de tudo, geralmente, são questões emocionais que atrapalham a nossa sexualidade, a nossa vivência desse momento tão importante da nossa vida, né? Então, com certeza, a maior parte do nosso desequilíbrio é emocional. E muitas vezes o que acontece? A gente culpa a idade. As pessoas chegam assim, cheguei na menopausa e acabou. E vou te dizer o seguinte, ó, esse era o meu medo. Eu achava que depois da menopausa eu nunca mais ia transar, ter desejo e que ia acabar por aí. Era, né? Que eu ia engordar e era o que estava acontecendo, e também que eu não ia mais ter desejo. E também estava acontecendo, né? Então a gente bota a culpa na menopausa. O problema é o seguinte, ó, o que é menopausa? É o momento que teu corpo muda, né? Teu ovário para de produzir hormônios. Isso é um fato. Mas a outra questão é que, então, teu corpo muda, mas o problema é que a gente não quer mudar nossos hábitos. E é aí que a gente precisa mais mudar para a gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. Então, vamos falar sério, né, Guris? Assim, o que prejudica a nossa libido? Excesso de peso. Por isso que eu digo assim, ó, que o emagrecimento é a pontinha do iceberg, que a gente tem que se libertar desse excesso de peso, desse excesso de células hormonais, que gordura são células hormonais que liberam substâncias altamente inflamatórias, né? Outra coisa que é péssimo para a libido e que é muito utilizada é pílula anticoncepcional, né? Ela altera os hormônios e realmente elas também prejudicam na questão da inflamação, atrapalha o teu emagrecimento e também desregula o teu hormônio, os teus hormônios de uma forma, né, artificial. Agora vamos assim, ó, o docinho também, o docinho eu sinto muito, mas o docinho também atrapalha a tua libido, tá? A alimentação cheia de açúcar, cheia de glúten, né? Fast food, leite, industrializados,
com produtos químicos, tudo isso vai atrapalhando, porque vai te inflamando e tu não vai tendo a nutrição adequada. Então, corpo são é sexo são também. Os industrializados, né? Sedentarismo, guria. Se a gente não se mexe, daí, né, o sexo é uma coisa que exige que tu te mexa bastante, né? Então, mas mais que isso, é que quando tu não tem músculo, a falta de músculo derruba teus hormônios e também, se tu não movimenta teus músculos pélvicos, simplesmente diminui a irrigação sanguínea da região pélvica também, isso aí vai dificultar muito tu ter um orgasmo, né, na tua relação. Então, né? Sedentarismo. Vão fazer exercícios, inclusive exercícios de aperta e solta, que são os exercícios essenciais, não só para a questão da sexualidade, como também, né? Como também para a retenção de urina, para tu não ter escapes de urina também. Outra coisa, estresse crônico. Se tu vive estressada, é aquela história. O estresse aumenta o cortisol aumenta assim e nada funciona direito. O estresse desequilibra todo o teu corpo. Não adianta tu fazer tudo direitinho se tu é estressado. Então a gente tem que aprender a dominar o estresse. Por isso que eu vou fazer essa imersão de meditação, porque cada vez eu quero ficar mais tinindo para aprender a cuidar cada vez mais do meu estresse. Não quero saber de estresse na minha vida. E a outra coisa é o teu sono, né? Às vezes as pessoas não dão bola para o sono, ficam assistindo filme de terror até altas horas e depois querem dormir. Não, meu amor, o teu cérebro não sabe se aquele filme de terror é verdade ou é mentira. Então, tu aterrorificou o teu cérebro e quer dormir agora? Não funciona. Se tu tá nas telinhas, essa luz da telinha, essa luz branca, o teu cérebro pensa que é de dia, então ele não vai dormir pensando que é de dia. Então tu desregula todo, né, com essa história dessas modernidades, a gente desregula todo o nosso equilíbrio. Isso aí atrapalha bastante, né? Outra coisa que é importante é que a maior parte das pessoas, né, daqui do sul tem é deficiência de vitamina D, né? Porque a gente não se expõe no sol todos os dias. Isso aí vai criando um déficit de vitamina D, isso aí atrapalha bastante a vitamina D, que é chamada de vitamina D, mas é considerado um hormônio D, é essencial para a reação de todas as nossas células, além de zinco e magnésio, que são potentes anti-inflamatórios, que ajudam na imunidade e ajudam no relaxamento também. Álcool em excesso, tá? Mesmo no final de semana, atrapalha. A obesidade nem se fala, né, gurias? Então, e a outra coisa que é muito importante, assim, é que as relações insatisfatórias, se tu tá insatisfeito com o teu parceiro, vai ser difícil tu também poder transar, né. E muitas vezes a culpa escondida também mata a libido, né. Então eu me lembro de uma paciente minha, que ela chegou até a buscar ginecologista por questões de libido e, né, mas só que a relação dela era péssima, né, então a gente estava trabalhando essa questão com a relação, uma relação bem abusiva, e o que que aconteceu foi que ela conseguiu se separar, depois de ter se trabalhado bastante, e na primeira relação que ela teve fora, ela teve orgasmo. E nem era uma relação fantástica, assim, era uma relação casual, né, mas que ela estava livre, né. Então, muitas vezes, a questão da sexualidade pode ter a ver com a relação do casal. Então, gurias, a a gente tem que prestar muita atenção nisso, assim, ó. Não é porque tu tá na menopausa ou que tu tá sozinha que a tua libido acabou, né. Esse é um mito enorme, né. Tá na menopausa, vamos trabalhar nesses momentos, né, é um período adaptativo muito bom, mas se tu fizer o que tu tem que fazer, a tua libido volta a 1000, tá. Então, digo isso com tranquilidade. Tá? E sozinha, mesmo que tu esteja sozinha, a tua libido não acaba. Tu tem alguns recursos, né? Tem alguns brinquedinhos que tu pode utilizar com todo carinho, com todo amor, reconhecendo que a energia sexual é uma dádiva divina e que tu precisa aproveitar. Né? É um presente para nós, né? Então, eu conheço mulheres que aumentaram a libido depois da menopausa. Por quê? Porque assim, né, quando tu entra na menopausa, tu perde aquele medo de engravidar, então tu te torna mais livre para poder te entregar e não estar preocupada com a gravidez, que é um assombro da mulher, né,
mesmo quando ela toma algumas precauções para não engravidar. E assim, ó, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se olhar. E antes de desistir, gurias, lembra assim, ó, libido baixa é sinal de saúde baixa. Então, olha como é que está a tua libido e estimula ela, vê como é que tu está te sentindo, para que realmente tu possa curtir essa preciosidade da vida, que é uma vida sexual ativa, com parceiro ou sem parceiro, tá certo? Então, meus amores, daqui a pouquinho eu vou te contar como reacender a libido, tá? Começando pelo autocuidado. Então, bora aumentar a libido? Libido é vida, depende só de ti. Então, gurias, qual é o melhor jeito de aumentar a libido? Bem, primeiro, como eu sempre falo, não vai ser diferente, chuta aí, coloca aí o que tu acha que é o primeiro lugar. É se conhecer, né? Primeiro é olhar para a gente, olhar para a saúde, olhar para o peso, olhar para o nível de estresse. Tudo isso que está lá no livro e que eu trabalho profundamente na minha mentoria, tá? Muitas vezes a perda de libido é o primeiro sinal de uma doença, né? Então, eu já conheci várias pessoas que, não, agora estou ficando velho, perdi a libido, coisa assim, quando foram ver alguma coisa mais grave, assim. Então, se tua libido baixou, não deixa para lá, vai e procura. Conversa com as amigas, vai no ginecologista. Nós, mulheres, a gente não é que nem os homens. Não aconteceu alguma coisa com o pinto, ele já sai correndo, já vai ver o que está acontecendo. As mulheres vão deixando de lado, e não é para deixar de lado, né? Uma vez eu tive uma supervisora minha que disse: a mulher consegue sublimar em psicanálise quer dizer assim, consegue botar sua energia sexual em outras coisas, como escrever um livro, como dar aula. Tudo bem, mas daí eu brinquei com ela, olha, só quem nunca experimentou, porque uma coisa é uma relação sexual ativa, um orgasmo interessante. Outra coisa, né, é tu ter prazeres com a tua realização pessoal, com as coisas que tu faz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, não precisamos tirar uma ou outra, né. Então, meus amores, a gente tem os nossos medos, né. Eu tinha certeza que a minha libido ia diminuir com a menopausa, por isso que eu tinha tanto medo da menopausa e tanto medo de engordar. E quando a gente está com medo, a gente intenciona, a gente fica pensando naquilo, o que acontece? Aparece. Eu não sabia disso, né? Hoje eu só procuro pensar nas coisas que eu tenho tesão, que eu gosto, que são, né, que vão me fazer feliz. Eu procuro pensar na minha prosperidade, de eu estar bem, de eu estar com saúde, fazendo as minhas palestras, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, né? Por que isso? Porque quando a gente intenciona, as coisas acontecem. Se tu ficar só pensando nas coisas ruins, simplesmente vão acontecer também. Vai ter razão. E assim, como é que está a tua saúde, né? Me responde, como é que está teu corpo? E os musculozinhos, tu está investindo neles? Olha, gurias, músculo é órgão de juventude, é órgão de saúde, né? Sem músculo, tu vai ter uma velhice muito mais precária, né? Com muito mais dependência dos outros e com muito mais suscetibilidade a uma série de doenças, até como cair, quebrar uma perna, quebrar um fêmur e ter um triste fim, que são os velhinhos que se quebram no final da idade, no final da vida, né? Então, cuidar da saúde, olhar para si. E segundo lugar, fortalece o teu corpo. Como é que a gente fortalece? Ó, academia, músculos são essenciais para manter os hormônios em equilíbrio, inclusive o teu cérebro. Então, meu amor, exercício como a musculação é fantástica, né? É importantíssima a musculação, que tu tem músculo, tu fortalece teus ossos, e fazer exercícios cardiorrespiratórios, que tu fortalece teu coração, teus pulmões, e o HIIT, né, são ótimos aliados, aquele exercício de alta intensidade, que tu faz mais ou menos 20 minutos, tu faz 8 picos em alta intensidade, né? Outra coisa que a mulherio não pode se livrar, exercícios pélvicos, né? Aperta e solta, porque tu fica com muita mais facilidade numa relação sexual de contrair, porque num orgasmo tu tem contrações fortes, e também aumenta a irrigação sanguínea. Então, isso aí tudo também vai te ajudar a ter um orgasmo legal, tá?
Terceiro, te alimentar bem. Dorme bem, vitamina D, zinco e magnésio, tá? Excelentes. Alimentos que aumentam a libido são alimentos de cor vermelha, roxa. O melhor alimento é romã, beterraba, melancia, porque eles liberam substâncias que depois vão aumentar a tua vascularização, né? Então, tudo que aumenta a vascularização vai te ajudar a ter uma relação sexual mais satisfatória. E quarto, gurias, é o autoconhecimento, né? A gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa conversar com o parceiro. Se a gente conhece o nosso corpo, a gente pode dizer para ele o que a gente gosta, a gente vai induzindo, vai mostrando, né? Experimenta sem medo, né? E lembra, confiança, leveza são as chaves. Não te submete, não te humilha, não sente dor. Se não for bom para ti, não faz. E também nos momentos, né? Nos momentos que de repente para ti não é legal, não faz. É o autorrespeito, isso aí vai te ajudar a tu aumentar a tua autoestima e também te respeitar mais. Outra coisa também que eu vejo que tem as mulheres assim, né? Que te desprezam a questão da testosterona. Nós, mulheres, também produzimos testosterona, e a testosterona, assim, é 10 vezes menos do que a quantidade dos homens. Mas ela é fundamental para a nossa disposição, para o nosso desejo. Então, assim, diminuiu a libido, vai procurar um ginecologista, faz uma avaliação dos teus hormônios, olha a tua relação, olha como está a tua alimentação, como está teu movimento, como está teu estresse. Então, guria, assim, porque libido é vida, né? A libido está lá na pontinha do iceberg, se ela está ok, provavelmente todo o teu corpo está 10, né? Então, a libido é um sinal do teu corpo que tudo está funcionando bem. Então, bora lá, né? Então, resumindo, né? Libido é vida e doença é morte. E assim, né, como diz o Tony Robbins, ou nós estamos morrendo ou nós estamos vivendo, simples assim. E tu, está vivendo ou está morrendo? Então, tudo que a gente faz, ou a gente se eleva ou a gente vai para o lado da morte. Então, Guria, se tu está viva, valoriza a tua energia, essa energia divina. Busca coisas que tu gosta, vai atrás do teu propósito, vai entender o que está se passando na tua vida, não te permite uma vida cheia de dor, cheia de cansaço, cheia de, né, como a gente viu assim, os sinais que quando o teu corpo começa a dar sinal que as coisas não estão bem, não aceita isso, não acolhe, vai atrás e que tu vai ter a vida que tu merece. Então, meus amores, era isso que eu queria dizer para vocês. Mil beijocas. Então, eu vou aqui estou curtindo aqui, com certeza, a minha imersão. Se tu quiser, né, comprar o livro, está ali no link, o link está ali na bio, tem todo o meu programa, tudo aquilo que eu fiz, que eu organizei, está tudo ali no livro. E se tu quiser também entender um pouquinho mais de ti, fazer uma avaliação mais profunda, acho que ainda tem vagas para avaliação diagnóstica gratuita. É só tu clicar no link ali também, ou então manda um recadinho para nós, pode ser no direct, que a gente entra em contato contigo para marcar uma hora contigo, tá? Não vamos nos permitir uma vida sem tesão não há solução, não é? E no mês que vem, né, agora começa setembro, é o mês do meu aniversário, eu estou com muitas e muitas e muitas novidades para vocês, tá? Algumas coisas incríveis, assim. Uma delas é trazer muitas pessoas, muito convidados gabaritados para trazer mais conhecimentos para vocês. E vou fazer assim, não sei se eu conto. Sei, mas minha equipe depois não vai gostar que eu conte, mas eu vou contar. Eu vou fazer um dia, uma imersão para fazer né, para fazer um dia de autoconhecimento, para tu poder olhar aquilo que está travando de tu emagrecer e conquistar todas as coisas que tu quer. Então, eu estou assim, bem empolgada, né? Estou na corrida agora, porque final de semana agora já tô indo para São Paulo, mas estou muito feliz, cheia de energia, cheia de tesão para dar e vender, tá? Beijocas e até quarta-feira que vem.
Mas na terça nós vamos ter outra, nós vamos começar essa nossa jornada, né, de presentes para vocês. E é um convidado fantástico no dia 2 de setembro. Então, nós vamos ter live dia 2 de setembro com o convidado, dia 13 de setembro comigo e dia 4 de setembro com outra pessoa, tá? Beijo!